Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma melhoria bem simples e que eu acho muito importante, é aquele controle de usuário empresa e usuário padrão. Quando a gente está no iFood ou um outro site aí de alto nível, a gente sempre tem ali a escolha de fazer um cadastro business, né, que é um cadastro para empresas, e um cadastro de usuário padrão, né, que geralmente vai comprar alguma coisa, né, utilizar aquele serviço, né. E nesse nosso caso, quando o usuário ele é uma empresa, a gente pode ter um controle melhor ali do layout, tá? Deixar ele um pouco mais simples. Porque como que funciona, né? Qualquer usuário se cadastra e qualquer usuário cria uma empresa. Mas nem sempre um usuário vai querer criar um restaurante, tá? É um usuário padrão que tá lá para usufruir ali do restaurante, né? É um usuário que tá ali para utilizar aquele serviço, né? E fazer reservas e tudo mais. Vamos separar isso, vamos criar um controle. É bem tranquilo essa modificação, tá? A gente vai acessar aqui o nosso app. Vamos vir aqui em Models. A gente vai criar Aqui a gente cria um modelo para a gente dizer se o usuário ele é uma empresa ou não, tá? Então, eu copio esse código, tá? Eu já explico para vocês. Copia ele aqui e cola. Então, a gente vai criar tipo um perfil de usuário, tá? Se é empresa ou se é cliente. Eu vou chamar aqui um novo modelo. Esse novo modelo, eu tenho aqui um relacionamento com o usuário, tá? E como vocês podem ver, essa tabela aqui de usuário, ela se relaciona aí em todos os modelos, né? No modelo de restaurante, nos modelos aqui embaixo, né? De reserva, de pedido, enfim. Então, meio que já vai estar tudo conversando, tá? Então, aqui a gente vai criar aqui um user profile. Eu vou criar esse usuário aqui, tá? Eu vou relacionar, na verdade, vai ser 1 para 1, ou seja, somente um usuário pode ter um profile, tá? Beleza? Não é questão de restaurante. Um usuário pode ter vários restaurantes, mas o profile que ele pode ter aqui no caso é só um. E esse um vai definir se ele é empresa ou não, tá? No caso aqui pode ter outros campos, mas inicialmente eu vou colocar um checkzinho aqui para facilitar. E esse nosso modelo, eu vou passar aqui a instância, né, que vai ser o nome de usuário, e se ele é empresa ou cliente, e vou chamar de perfil de usuário, tá? Eu vou colocar aqui 0, dessa maneira, só para ficar no topinho da lista. Essa parte aqui de criar, esse receiver aqui, a gente chama, né, essa função. Cara, essa função, ela é um decorator, tá? A gente vai criar um sinal aqui para quando eu criar um usuário, ó, por isso que eu tenho aqui um sender, ou seja, toda alteração que a gente fizer nessa tabela user, no caso aqui eu defini para quando a gente cria um novo usuário, eu vou criar uma instância nessa tabela, tá? Nessa tabela aqui, user profile. Eu vou criar aqui uma instância com o valor aqui que vai vir do formulário, tá? Se não for o método de criação, né? Se o usuário ele já existe, né? Ele verifica se tem perfil, tá? Então, eu vou tentar pegar essa instância aqui, esse profile. Se não, provavelmente se tiver, ok, ele pula. Mas se não tiver, como eu tenho aqui um try, ele retorna aqui um erro. Ele faz um does not exist, tá? E o usuário não tem perfil, então ele vai criar para usuários antigos, tá? Um banco novo, isso aqui nem vai acontecer, nunca vai acontecer, tá? Mas no nosso caso, como a gente já tem usuários, ele vai acontecer isso. A gente vai ter que rodar aqui as migrações para registrar esse modelo. Copia esse código aqui e roda aqui. Make migration, migrate e run server, beleza? Ele vai criar aqui esse novo arquivo de migração. A gente precisa registrar isso no admin para a gente conseguir visualizar, tá? Então, eu vou colocar ele aqui em cima. Nossa, bastante código. A gente vai registrar
aqui e vamos importar esse modelo. Beleza. É bem simples, pessoal. O usuário e o tipo de perfil que ele é. Se ele é empresa ou se é usuário padrão. No formulário, vamos testar, né? Vamos ver se tá aparecendo aqui. Ó, eu tô logada como Daniel, né? Deixa eu acessar aqui como Letícia. Não admin, na verdade. 2, 3. Provavelmente, ó, ele já criou uma instância com o meu nome, ó. E já criou uma instância e perguntou se eu sou empresa, né? Vou colocar aqui que sim, não tem problema. Então, esse aqui, no caso, é o modelo, tá? Quando quando o usuário não tem aqui uma instância, ele cria, né? E só para definir isso, pessoal, se é uma empresa ou não, se é usuário padrão, beleza? O próximo passo que eu queria ver aqui com vocês é a questão do form. A gente vai adicionar aqui no forms.py, onde a gente tem aqui o nosso modelo de usuário, onde a gente cria aqui um registro. Vamos adicionar um campo, eu vou chamar o campo, né, que é isBusiness, né? A gente adiciona aqui o nome do campo e pergunta se sou uma empresa. Ele é requerido? É requerido, sim. Ah, não é, porque pode ser false, né? Então não é requerido. A gente marca essa opção se você deseja cadastrar um restaurante, tá? E aí a gente adiciona aqui no formulário a coluna. A coluna eu vou colocar aqui em cima dos passwords, tá? Eu adiciono esse campo aqui, beleza? E na view, então agora a gente vai ali na view, onde a gente registra aqui um usuário, ó, aqui em register, a gente vai fazer aqui uma mudança. Toda vez que eu registrar, tá? Então eu tenho aqui um user safe, a gente vai precisar fazer essa mudança, ó. User, a gente pega aqui o related name, né? Que é o profile, tá? Então, se eu tô aqui em register, né? Como eu tô utilizando o modelo user, mas aqui no nosso modelo user profile, a gente tem um related name. Então, a gente consegue acessar user profile e pegar esse campo, né? Daquela tabela que está relacionada com a tabela user do Django. E aí, a gente passa o valor aqui e salva. Bem simples, né? Se a gente consegue ver? Consegue. Aqui, por exemplo, quando a gente encerrar, clicar em entrar, eu vou criar aqui uma conta. Deixa eu adicionar aqui, pessoal, aproveitando, né? Quando a gente tá aqui no template aqui de login, tá? A gente tem esse register, né? A gente pode pôr a rota. Fica mais fácil. Certo? Então, se eu acessar aqui, entrar, clicar em cadastrar, ele vem pra cá. Então, eu tenho aqui um formulário, ó. Nome, sobrenome, sou empresa ou não, tá? Então, fica mais fácil. Por exemplo, eu vou criar aqui um registro. Lembrando, tá, pessoal? Esse formulário tá simples. É mais por questão ali da gente reorganizar ali as views, né? Tudo. As visualizações aqui, né? De algumas coisas. Dar uma melhorada, tá? É só um tapinha, na verdade. Mas como melhoria, quando a gente clica aqui em sua empresa, a gente abriria ali um outro formulário para a pessoa digitar o CNPJ, né? Ou já começa digitando o CNPJ ou CPF, né? Nossa, isso aí já ficaria bem interessante. Pode entrar como filtering pra gente fazendo. Aí eu vou clicar aqui em registrar, tá? Já acessei como Rafael, ó. Como eu entrei como empresa, tá? Eu acessei aqui como empresa. Deixa eu entrar aqui como Letícia, porque eu não sei se salvou, né? Ó, então eu venho aqui em profile, Rafael, ó, ele salvou como empresa. Então tá, então o problema na verdade é em templates, que é o que a gente vai corrigir agora. Aqui no template base, a gente tem um menu, né? O drop down, né? O drop down aqui. E tem esse menu
que a gente colocou de restaurantes, é meus restaurantes. Você só vai substituir aqui, ó. Você só vai substituir assim. Se o usuário ele for empresa, né? Aí ele vai aparecer esse menu aqui. Se não for, nem aparece. E aqui em Home, a gente tem uma regrinha, ó, que eu acho interessante mudar. Por exemplo, aqui eu quero alterar aqui o título, ó, onde tá aqui bem-vindo, para quando o usuário tá autenticado, eu mostrar o nome dele, tá? Ó, eu tô autenticado, mostra meu nome e acabou, tá? E também quero mostrar um campo, já tem aqui no caso, né, que é sistema de reservas para restaurante, ok? E embaixo eu quero fazer essa regra aqui, ó. Tô autenticado como usuário que não é empresa, não tem por que aparecer esse botão cadastrar restaurante, tá? Aí eu tenho que fazer o seguinte, quando eu tô autenticado e meu usuário ele é empresa, aí sim eu mostro esse botão. Se ele não for empresa, aparece uma mensagem que selecione um restaurante para fazer reserva. E aqui esse aqui é o mesmo, tá? Não tem problema. Vamos ver como é que tá, ó. Ó lá, coloco meu nome aqui, fica melhor, né? Então, como eu sou admin, aparece tudo, mas vamos entrar aqui como usuário que a gente acabou de criar. Ó, entrei como Rafaela, sistema de reservas para restaurante e apareceu o botão cadastrar. Beleza. Mas quando eu entrar como Júlia, que é um usuário comum, você vê aqui como Júlia é um usuário padrão, ó. Ele não é empresa, então só mostra as reservas e os pedidos, tá? E os restaurantes aqui, normal, ele não cadastra um restaurante, beleza? O que tem aqui de bom? Pessoal, o próximo passo aqui que eu quero ver com vocês é o seguinte, é aqui em reservas, tá? Minhas reservas. Fazer uma melhoria, né? Ou a gente pode referenciar cada card desse por data de registro, né? Ou colocar um identificador, né? Que nem a gente fez um pedido. A gente tem lista de pedido, ó, pedido 8, pedido 7. Só que aqui em lista de reservas não tem muita identificação, né? Como é que eu sei que esse restaurante, né, no caso, é referente a esses pedidos, né? Então, ali lista todos, mas a gente poderia melhorar um pouquinho aqui. O que eu pensei? Eu pensei da gente colocar... Beleza. Só para mostrar os pedidos solicitados, né? Referente à nossa reserva, eu faço aqui um Ordem Set Account. Esse Ordem Set é o Related Name, que está relacionado ali com a reserva, tá? É a ordem relacionada com a reserva. E eu consigo ver os pedidos solicitados. Que no caso aqui eu não solicitei nenhum pedido, porque tá pendente. Mas nesse churrascaria aqui, ó, que tá confirmado... Eu já solicitei 3 pedidos, tá? 3 ali, né? Que foi cancelado e tudo mais. Eu acho interessante ter essa informação. E uma informação muito importante, o momento que a reserva foi criada, tá? A gente coloca aqui debaixo de Notes, tá? Dessa maneira, mostra a reserva realizada a data de realização da reserva, tá? Eu tenho essa aqui, esse Create Date. Ele é diferente desse... date e time aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Lembra que eu comentei com vocês? Por exemplo, ó, eu realizei essa reserva dia 5/10, mas eu reservei para o dia 7/10. Eu acho que isso é um ponto bem importante pra gente saber, pra debug, né? Um próximo passo é em detalhes, né? Aqui em detalhes, cadê? Reserva detalhes... A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai mostrar aqui, ó, onde tá aqui a lista, por exemplo, aqui, coloca aqui embaixo, ó, a gente passa os pedidos agendados, né? Aí passa os pedidos e a quantidade, pra gente saber, e também aquele botão ali, reservas solicitada, né? Que é bem importante. Aí, se a gente clicar aqui nos detalhes de um pedido, ó, por exemplo, esse aqui,
eu apareço aqui os pedidos agendados, que é 3, tá? E aqui a reserva realizada. Essa reserva dia 4/10 pro dia 6, né? E aqui tá dia 4/10, beleza? Uma outra mudança que eu gostaria de fazer é no My Code, é no My Ordem, né? Aqui no My Ordem, seria nessa lista aqui, ó, meus pedidos. Eu queria mostrar a mesa, porque eu não tô mostrando aqui a mesa, sabe? Eu acho que é bem importante a gente ter essa informação, tá? Copia esse código e cola aqui. Vamos ver o que acontece. Beleza. Então, você coloca aqui o pedido realizado, você passa essa formatação que tá aqui. E aí, a gente coloca o título do pedido, né? Que seria aqui o ID, né? Continua, mas eu também vou passar a mesa, né? Cadê? Precisa dessas datas aqui. Por exemplo, eu só preciso do pedido realizado, né? Ó, realizei o pedido aqui. Mas é referente à reserva do dia 6. Por isso que eu falo, a reserva tem que ter um código aqui, né? Não é nem a data, acho que ficaria legal com um código. Bom, vou deixar a data, acho que tá bom. E aqui em ordem detalhes, cadê? Só melhorar a formatação, na verdade, dessa data da reserva, tá? Então, eu venho aqui em ordem detalhes, ó. Melhorar essa data, ó. Reserva, dia 6/6, a meio-dia. Mas essa mudancinha mesmo. Bom, pessoal, ficou bem legal, né? Eu gostei do resultado. Minhas reservas. Ó, então eu tenho uma reserva aqui na cantina, tá? É mais a lista ali de reservas. Ver aqui os detalhes. Eu achei bem legal, tá, pessoal? Um projetinho bacana. Tem potencial aí pra gente estar evoluindo. Inclusive, eu queria passar pra vocês, né? Quase ia esquecendo, hein? Passar aqui pra vocês, ó, algumas melhorias, tá? Aqui são alguns comandos úteis que a gente utilizou. Make migrate, create user. A gente pode fazer um load dos dados iniciais. Load statics, que a gente nem usou, nem vai usar. E aqui o run server, tá? E os próximos passos pra gente tá estudando aí e melhorando. Não são muita coisa, tá? Mas as melhorias que eu faria nesse projeto, tá? Como eu disse pra vocês, é fazer a parte do garçom, né? Eu achei muito legal fazer o pedido ali online, fazer uma reserva, cadastrar um pedido, né? Você ter ali uma confirmação. Eu acho que faltou mais eventos ali. Eu senti que faltou mais eventos, tá? Então, a gente podia também fazer a parte de garçom. Por exemplo, eu tô na mesa, eu já reservei, né? Eu já cheguei no restaurante, eu estou na mesa. Fiz o pedido, o garçom recebeu. A cozinha recebeu o pedido, né? Preparou, tá pronto. O garçom, então, ele pegou o pedido, ele entregou na mesa e depois ele confirmou a entrega, tá? Então, acho que no aplicativo, né, talvez role uma coisa assim, tá? Ou lá no tablet, né, do restaurante. E também um sistema de pagamento online. Pensou, você fez tudo pedido, né? Já finalizou tudo ali. A gente poderia trabalhar aqui com API, né? Com REST, para fazer a integração ali com outras aplicações, como React, Angular, para fazer ali uma aplicação mobile. Fazer um painel ali de análise de dados, né? Cada restaurante conseguir analisar os dados, utilizando ali uma interface um pouco mais moderna, com gráficos, e tirar relatório. Fazer um sistema de avaliações, né, para cada restaurante. Já que eu consigo ver os detalhes desse restaurante, lá embaixo eu mostro as avaliações, né, de cada um. Criar uma gestão de estoque, eu não sei se esse seria o caso, gestão de estoque de produto. A gente já fez, né, se o produto tá ativo ou não, né, se o item tá ativo ou não.
mas poderia elaborar um pouco melhor essa gestão de estoque para mostrar ali a quantidade de pratos que a gente tem disponível, né? Não é infinito, né? Não, os ingredientes eles acabam, né? E os pratos também acabam. Então seria esse tipo de controle de estoque, eu acho legal. Um sistema de delivery, nossa, isso daí já tá ficando grande, né? Mas um sistema de delivery seria legal. Um aplicativo mobile, como eu já disse no início e sempre repito, é sempre bem-vindo uma aplicação mobile. Fazer aqui em integrações com as redes sociais, não sei, isso aqui talvez eu nem faria, não perderia tempo com isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, um baita projetão aí pra vocês, e das partes mais divertidas desse projeto agora é você pegar aqui algo pronto, né, que já tá rodando, tá funcional, tá? É lógico que tem erros e melhorias aqui para fazer, e você implementar coisas novas, né? Você praticar isso. Porque quando a gente faz algo do zero, é uma coisa, né? Mas quando você tá ali numa empresa, por exemplo, esse software aqui é de uma empresa, já tá pronto, já foi feito por outra pessoa. Você precisa estudar esse software aqui, você precisa estudar ele e você precisa implementar ali coisas novas que estão por vir, né? Por exemplo, pode ser essas melhorias aqui que você precisa implementar em algo que já está rodando. Aí você vai fazendo ali por partes. Você cria ali um branch e você vai fazendo passo a passo, vai validando, vai testando, vai melhorando o sistema. Então, com o decorrer aí dos vídeos, né, que vai acontecendo no canal, eu vou trazendo agora essas melhorias em cima desses projetos que a gente está criando e vamos fazendo ali as simulações, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida aí vocês comentem, tá? Até o próximo vídeo.